Fala aí pessoal, beleza? O programa Enredo Cultural de hoje está aqui no Cine Goiânia Ouro, no centro de Goiânia, para mostrar um pouco do que foi a segunda edição do Festival Fronteira, que é um festival de cinema voltado para o cinema experimental e documentário. Por aqui vão passar 110 filmes de 24 países em 11 mostras em 9 dias de festival. Vamos parar de falar então? Vamos começar! Bom, então aqui no Enredo Cultural a gente vai receber uma das juradas aqui do Festival Fronteira, a jurada da mostra de curtas, a Alice Colgan, tudo bem? Tudo ótimo. E pra gente falar um pouquinho sobre o festival, o que você já tá sentindo, o que você sentiu aqui vendo esses filmes nesses dias? Eu tô aqui há 2 dias só, né? Eu vi algumas poucas sessões, acho que, enfim, 4 ou 5, mas o festival tá, na verdade, confirmando expectativas que eu já tinha, um festival muito jovem, né? Segunda edição. Mas ele tem muita força de olhar, de proposta, de curadoria, de coerência, inclusive na realização do festival como um todo. Eu acho que ele está muito bem construído, tanto em termos dos filmes selecionados, a disposição das sessões, os convidados, o tipo de fala, o tipo de conversa. Eu percebo um olhar muito carinhoso para uma intenção de inovação e de absorção de complexidades do mundo através do cinema e também de devolução dessa percepção de complexidades em filmes, em obras que demonstram uma abertura artística, de linguagem, de proposta e eu percebo que isso está sendo tudo muito bem trabalhado e muito bem colocado, com carinho, com delicadeza, com cuidado e com desejo de compartilhamento. Meu nome é Rafael Parrodi, eu sou curador e diretor artístico do Fronteira. Bom, a ideia do Fronteira surge de uma vontade muito grande da gente trazer um tipo de cinema que é um pouco negligenciado, não só aqui em Goiânia, mas no Brasil, assim, um cinema mais experimental, enfim, que existe uma produção muito grande hoje no mundo inteiro desse tipo de cinema e é muito pouco exibido aqui no Brasil. Então a gente achava que existia uma urgência muito grande para receber, para a gente conseguir ter um tipo de discussão de cinema que eu acho que faltava um pouco aqui na cidade e também no Brasil inteiro. Então, assim, poder dialogar com outros realizadores de outros lugares do mundo. Então, essa vontade para a gente foi o que motivou a gente a fazer o Fronteira. O festival ele transita entre o documentário e o experimental, mas sempre buscando filmes com inventividade de olhar e experiências estéticas mais radicais, que nem às vezes festivais do Brasil conseguem, trazem, às vezes tem, porque às vezes é difícil para o público assimilar também um pouco esse tipo de filme, então para a gente é importante tentar fazer essa quebra do olhar, assim, tentar quebrar essa ideia do espectador de que o cinema precisa ser de um jeito e enfim, o cinema pode ser de vários outros jeitos. Eu sou o Léo Pirata e eu sou realizador, né? Faço filmes, assim, mas na verdade eu jogo em todas as posições assim, de cinema. Então, faço roteiro, monto filme também, atuo, né? Assim, arte, na verdade, palpa toda a obra, assim, né? O famoso barra-barra. Eu comecei a trabalhar com cinema por volta de 2010, mas comecei a estudar mais ou menos por conta própria, mais ou menos em 2005. Né?
Aí mais ou menos fui aprendendo a filmar primeiro com câmera de celular, assim, sozinho e tal. Aí depois, mais ou menos em 2008, eu comprei uma câmera, né? Aí fiz muito trabalho como cinegrafista, que acho que foi a minha grande escola, assim, né? Filmando evento, casamento, né? Fiz uma infinidade de coisas, fiz um pouco de televisão também, né? Assim, e a partir daí fui desenvolvendo, aí fiz o primeiro longa coletivo com amigos, por volta de 2010, 2011, e nessa época eu comecei a fazer uns curtas, mas aí eu voltei pro celular, assim, achei mais fácil, mais maleável para trabalhar, assim, né, para fazer sem grana, principalmente, né, assim. Mas continuei fazendo também, paralelo a isso, trabalho de câmera para pagar as contas, né. Fiz muito DVD de sertanejo universitário, assim, também é uma escola muito boa, na verdade, porque, né, na verdade, toda filmagem de evento você fica muito esperto, com o olho muito atento, né, para tudo que está acontecendo, assim. Aí acabei, né, esses filmes foram acontecendo, né, assim, um caminho mais, né, do cinema mais experimental, assim, mas agora eu né, ganhei um edital e vou fazer o primeiro curta narrativo, assim, né, num formato mais clássico, com atores e tudo. Estou bem empolgado também, assim, acho que filmo daqui a 2 meses, né? E estou curtindo bastante estar aqui no Fronteira, assim, tá sendo mágico, assim, ter essa oportunidade de poder mostrar meu trabalho para as pessoas, uma coisa que nunca aconteceu, assim, até então, né, no conjunto. Fiquei bem emocionado no dia que a gente exibiu isso. Até para ver tudo de uma vez, foi uma coisa bem estranha, assim, para mim, uma mistura de sensações, né? E estou muito feliz de estar aqui, estou adorando Goiânia, cidade extremamente cinematográfica, assim, com muito recuo, né? Um lugar muito massa para filmar, assim, pretendo voltar, né? Em breve, às vezes, para filmar alguma coisa também, assim. Isso se eu não filmar agora já dessa vez também, né? Que eu estou com o celular aí, né? Vamos ver. O Enredo Cultural vai para o seu primeiro intervalo. Na volta, tem mais Fronteira aqui na TV UFG. E eu vejo isso desde a proposta do festival. Ano passado eu já estava atenta, então esse ano eu estava muito feliz de vir participar. E o pouco que eu tenho estado aqui nesses 2 dias já tem sido muito enriquecedor. Eu vou falar isso mais uma vez, né? Assim, a gente poderia ficar falando sobre semanas sobre isso. Em faculdade se discute muito isso, de audiovisual, jornalismo, mas nós estamos falando de um cinema experimental. Nós estamos falando do quê? O que é o experimental? Esse é um termo que, de alguma maneira, está meio envelhecido, né? Eu acho que ele talvez tenha tido muito mais sentido em outros momentos. Ele acaba... existe uma necessidade, talvez, dessa categorização para falar de tudo que não segue uma certa cartilha gramatical. Mas à medida em que você se despe da expectativa dessa gramática, você se despe também da necessidade de categorização, eu acho. Então, eu acho que talvez você possa mencionar esse experimental para falar de uma certa liberdade de linguagem. Eu acho que a partir do momento que você olha o filme como uma expressão artística, e se você enxerga que a arte tem essa liberdade, você pode dizer que certos filmes pedem uma certa linguagem e outros pedem outras linguagens, ou até mesmo pedem a abolição de certas propostas linguísticas. Então, eu acho que no momento em que você está falando de arte, você pode se despir um tanto dessa categorização. Então, assim, eu entendo que se fale desse experimental como esse lugar onde você não precisa ter tantas regras
mas não precisa se prender também à categorização, tanto que eu acho muito interessante que eles colocam essa ideia do documentário e cinema experimental. Então nisso você já tem um olhar para o mundo, um olhar para o real que está aberto. Eu tô nos lugares que eu mais gosto aqui do Cine Goiânia, que é essa lojinha aqui, Everton. O Everton veio de fora, mas gostou da lojinha também? Simpática, né? Ela é bacana, né? Mas é bonitinha. E ainda tem uns filmes aqui vendendo. Olha que massa. Eu fui um dos curadores, a convite da organização do festival. Eu fui um dos curadores da mostra competitiva, junto com o Rafael Parrodi, né? E com o Tony D'Angela, que é um crítico e editor de uma importante revista de cinema italiana, que é La Fúria Humana. E nós três, em pontos diferentes do mundo, fizemos juntos a curadoria da mostra competitiva. É um festival de cinema experimental, experiências. E a sua experiência como curador, como é que foi? Como é que está sendo, né? Foi uma experiência excelente, porque o Fronteira está lidando com uma produção tanto nacional quanto internacional, tipo, cineastas jovens e mesmo cineastas já mais experientes, cineastas muito pouco exibidos no Brasil, filmes muito pouco exibidos aqui no Brasil. Então, uma experiência assim, muito desafiadora, muito boa. E para quem assim não é familiarizado com o tema, ou de repente até mas não sabe, a origem, quando que se começa a falar que o cinema é experimental? O cinema experimental tem várias origens, né? Tem vários pais. Então a gente está falando de vários cruzamentos diferentes e interessantes. A gente pode pensar, obviamente, no vanguarda do começo do século XX, ainda tem muita gente que vai retomar coisas que aconteceram por aí, mas a gente pode pensar também num viés que vem sendo descoberto e redescoberto recentemente aqui no Brasil, que tem a ver com um certo cinema de vanguarda desenvolvido nos Estados Unidos a partir dos anos 60. Estamos falando também de uma certa produção em vídeo e em cinema que tem a ver com o circuito das artes plásticas, o circuito das galerias, com a videoarte. Então pode ser muita coisa. E democraticamente falando, o cinema experimental ele oferece mais possibilidades de produção do que o que a gente vai chamar de indústria cultural? Assim? Bom, ele não é indústria, portanto ele oferece as possibilidades mais amplas possíveis de produção. Fala-se que é um cinema para poucos, na verdade é um cinema para todos, porque é o cinema que rompe a fronteira entre quem é produtor e quem é receptor. E aí, gente, eu sou o Guilherme Martins, eu trabalho com montagem e som em cinema. Estou aqui hoje no quadro Cinefilia para falar sobre cinema experimental. Eu acho complicado definir, hierarquizar, categorizar os tipos de filme, porque quando estou trabalhando em qualquer filme, eu estou sempre experimentando alguma coisa, né? Experimentando a linguagem, trabalhando os materiais sonoros, encontrando sentido do que eu estou fazendo. Então eu acho que é sempre uma experiência, uma experimentação. Filme experimental pode ser também filme que experimenta a sua paciência, ou filmes que tentam ser comerciais, experimentam ser comerciais, mas não conseguem atingir o grande público. Então, poderia ser tudo filme experimental, né? Mas, pra gente definir assim, então, sem capturar, sem prender muito num conceito, cinema experimental é aquele que não se deixa definir facilmente, talvez. Isso é um documentário, isso é uma ficção. Como exemplo, a gente podia falar os filmes do Adirley Queiroz, por exemplo, que sempre fez documentário, foi formado no documentário e agora está começando a experimentar, brincar de ficção. Só que não é uma ficção pura, ela traz elementos documentais, traz improviso dos atores. Ela não te permite definir facilmente se você está assistindo a um documentário ou a uma ficção, a uma fantasia. Elas estão muito misturadas. Tem os filmes da Julia Zacher, por exemplo, que eu acho que trazem isso, né? Na verdade, encontrar outras possibilidades que não só contar uma historinha, aconteceu isso, aquilo e aquilo, mas apesar de que a gente está sempre contando uma história também, né? Mas outras formas de contar essa história, que não seja um encadeamento narrativo, que crie nexos lógicos. Na tentativa de você ordenar as coisas, com começo, meio e fim, primeiro aconteceu isso, depois aquilo, conheci tal pessoa e tal, mudei assim, você acaba fugindo da própria experiência vivida. Então talvez os filmes experimentais tentem fugir desses nexos lógicos que a gente está tão acostumado no cinema.
O programa Enredo Cultural vai para sua última parada. Na volta, a gente continua falando aqui do Cine Goiânia Ouro. Não sai daí. Meu nome é Marina e eu sou professora de fotografia aqui na Faculdade de Informação e Comunicação. Eu tenho graduação em jornalismo, pós-graduação em fotografia e em assessoria de comunicação e marketing. O Goiânia em Fotos, ele é um projeto de extensão e cultura aqui da Faculdade de Informação e Comunicação. Ele foi criado em abril deste ano, em abril de 2014, e ele está assim que ele foi criado, a gente já está trabalhando e o projeto já está funcionando bem desde abril de 2014. A gente iniciou mostrando para os alunos da FIC, para os alunos da UFG, o que é o projeto, o que é o Goiânia em Fotos, e também criando canais de comunicação e canais de publicação dos nossos materiais. O objetivo principal do projeto é a sensibilização do olhar. Sensibilização do olhar não só dos integrantes internos que compõem o projeto, mas também incentivando para que pessoas externas, para que a população, ela pense e repense sobre a cidade. A população ela é convidada a publicar fotografias, a criar fotografias e a partir dessa criação e da veiculação desse material, a ideia é refletir um pouco mais sobre a cidade, pensar sobre a cidade que a gente vive. Esse ano em especial a gente traz um recorte mais da vanguarda norte-americana, canadense, dos Estados Unidos, mas sempre olhando para filmes do mundo inteiro. São várias escolas na Europa, existem várias escolas na França, na Áustria, de cinema experimental. E esse recorte desse ano, a vanguarda norte-americana, ela é muito importante, ela é, na verdade, definidora de muito o que acontece hoje do cinema experimental hoje, porque lida com distribuição e com a difusão desses filmes. Que a gente tem uma relação com o centro da cidade que é para nós muito importante. A gente não conseguiria fazer o Fronteira em outro lugar, em um shopping center ou em alguma coisa assim. Fronteira nasceu para estar nos cinemas de rua mesmo da cidade, no centro, porque aqui é onde as coisas interessantes da cidade, eu acho que a efervescência cultural da cidade está tudo aqui. E então eu acho que para nós esse trânsito nas salas de cinema do centro, tanto o Cine Cultura como o Cine Ouro, esses espaços culturais que estão aqui inseridos aqui no centro, para nós esse trânsito é urgente para a cidade. Eu acho que para a gente pensar um pouco a cidade também, uma necessidade de humanizar também um pouco o centro da cidade, que às vezes é muito duro. Então essa vinda do Fronteira aqui para o Cine Ouro acho que é um ganho muito grande, porque os passantes, muita gente passa pela rua aqui, na porta do cinema, então as pessoas acabam entrando e vendo filmes, então isso pra gente é uma coisa bem decisiva, assim. Dentro do Fronteira, como é que está sendo essa parte de ser jurada? É muita responsabilidade? Bom, essa ideia, enfim, do júri, do prêmio, etc. e tal, enfim, como eu também trabalho muito com isso, eu gosto muito da desconstrução do glamour desse lugar e também da desconstrução dessa ideia de o melhor e tal. Então é uma coisa, eu sou realizadora de festival também. Eu gosto muito de frisar que para mim premiação tem muito mais a ver com você estabelecer certos destaques que fazem parte do encontro da subjetividade de um grupo de jurados com uma seleção feita por um grupo de curadores e com as subjetividades muito específicas daqueles filmes que estão sendo exibidos, né, dos realizadores daqueles filmes. Então, essa ideia de uma super responsabilidade e tal, eu também, para mim, isso já está desconstruído, assim. Eu, na verdade, acho que para mim é uma grande honra estar aqui e estar podendo discutir com pessoas
que têm uma seriedade de olhar e que estão interessadas em perceber que curadoria é essa, que filmes são esses, que propostas são essas e trabalhar a partir disso. Então ontem foi a primeira sessão da competição de curtas que a gente assistiu, somos 3 jurados de curtas, a gente já saiu daqui direto para conversar e foi muito interessante porque a nossa primeira conversa foi exatamente tentar entender um pouco mais a reverberação daqueles filmes na gente e na gente como um conjunto de pessoas. Sim. Então, para mim é um privilégio mesmo entrar em contato com uma seleção que está tão bem feita, com filmes que têm propostas tão próprias e tão também bem formuladas, personalidades fortes nos filmes, no olhar dos filmes, e poder conversar sobre isso em conjunto e a partir disso entender o que é que se destaca nesse conjunto dentro desse festival. Enfim, acho que é por aí. Então, assim, eu acho que isso é só a confirmação de que as trocas estão aí para serem espalhadas e os pensamentos e as obras, esse compartilhamento de ideia, ele é muito acessível quando se quer. Bom, para finalizar, então, vida longa à fronteira. Vida longa à fronteira, sem dúvida alguma, está só começando. Obrigado. Obrigada também. A gente espera que cada ano que passa a cidade abrace mais o festival, que a gente consiga ter a possibilidade de fazer o festival, porque é um festival muito difícil de se fazer, são muitas variáveis envolvidas. Fazer um festival internacional não é fácil, principalmente no momento onde o dólar está em alta e, enfim, são várias questões, mas o esforço vai ser sempre para que o Fronteira aconteça, sei lá, 50, 100 anos, meus filhos cuidem e nossos... Enfim, a gente vai sempre passando bastão para alguém, para que o Fronteira seja um projeto, enfim, constante e que aconteça sempre aqui em Goiânia. Então é isso, pessoal. O programa Rede Cultural de hoje vai chegando ao final. Semana que vem, você já sabe, a gente tem um novo encontro marcado aqui na TV UFG. Valeu!